Isaías capítulo 66, versículos 18 até o 23 diz assim: Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. O tempo vem em que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória. E porém entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, flecheiros, a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações. E trarão todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por presente ao Senhor, sobre cavalos, e em carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor, porque, como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que, desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar a mim, diz o Senhor. Amados, essa é uma palavra de restauração. Essa é uma palavra nesse tempo de caos, é uma palavra que nos desperta a esperança, é uma palavra que nos desperta a vivermos em esperança de um mundo melhor. O Senhor Jesus, ele, através do profeta Isaías, ele diz no capítulo 66, versículo 18, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. O tempo vem em que ajuntarei todas as nações e línguas, e verão a minha glória. Na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, por 7 vezes, o Senhor diz: eu conheço as tuas obras. O Senhor conhece todas as nossas obras, conhece tudo que nós fazemos, conhece os nossos pensamentos. Como Davi, ele vai dizer no Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me deito, quando me levanto. Tu sabes o meu deitar, o meu levantar, o meu caminhar, todos os meus pensamentos. O Senhor conhece tudo. O Senhor conhece todos os nossos pensamentos, conhece tudo que nós vamos fazer. A palavra de Deus até fala em São Mateus capítulo 6, versículo 8, que não nos assemelhemos, pois aos gentios que por muito falarem, muito repetirem oração, criam que seriam ouvidos. Mas nosso Pai sabia o que nos é necessário antes de nós o pedirmos. Então, antes até mesmo de você pronunciar as palavras que saem da sua boca, antes de você pronunciar alguma coisa em oração, o Pai sabe o que você tem pedido a Ele. O Pai sabe o que você tem pedido, que você tem clamado. Ele sabe as intenções do seu coração. Davi, ele vai dizer no Salmo 139, é um versículo muito conhecido, 23 e 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O Senhor Jesus, ele, através do salmista Davi, ele inspira esses salmos chamado, na epígrafe está a onipresença e a onipotência de Deus. O que é a onipresença? Deus está em todos os lugares. Deus está aqui nesse momento e está aí onde você assistirá essa pregação. Deus, ele tem todo o poder. Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é presciente. Ele sabe de todas as coisas antes de nós pedirmos, antes de nós pensarmos em algo. Ele já conhece todas as coisas. Ele já sabia que o pecado entraria no mundo. Ele já sabia que o inimigo das nossas almas ia cair. Ele sabia que Adão ia cair. Tanto que a palavra vai dizer em Apocalipse 13, 8, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Ele derramou o seu sangue por mim e por você, porque já estava estabelecido pelo Pai. Eu quero ler algo em Efésios, capítulo de número 1.
Efésios capítulo de número 1. É uma leitura um pouco longa. Efésios capítulo de número 1, versículo 3 até o 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Uma tradução melhor aqui é cada bênção espiritual, nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade ou seu prazer, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si, no amado. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele vai dizer a Jeremias no capítulo 1, versículo 5, antes que tu te formasses no ventre da tua mãe, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te santifiquei e te dei por profeta às nações. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, e aí vai ter quem vai dizer: isso é calvinismo, isso é doutrina da predestinação, isso é doutrina de João Calvino. Não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. João Calvino, se João Calvino entendeu alguma coisa sobre predestinação, foi na palavra. Ele, lendo a palavra, ele entendeu alguma coisa sobre isso. E agora nós estamos tendo revelações maiores sobre a graça de Deus. Deus nos predestinou, Deus nos escolheu, somos eleitos do Pai, somos amados do Pai. Como a palavra diz aqui, que nos predestinou para filhos de adoção. Filhos de adoção, somos filhos adotados na família de Deus. A palavra diz em João 1, 11 e 12, que Jesus veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. João 1, 11 ao 13. E Jesus, ele nos predestinou para filhos de adoção, como a palavra vai dizer em Romanos 8, 14 em diante. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para, outra vez, estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Abba aqui é uma palavra aramaica que significa papai, paizinho. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros também. Inverti aqui: herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. E talvez você me pergunte: o que é co-herdeiro? Co-herdeiro é aquela pessoa que herda junto com alguém, que participa da herança de alguém. Nós participamos da herança de Cristo. Jesus, em Hebreus 2:10, vai dizer que Jesus trouxe pela sua morte muitos filhos à glória. Jesus trouxe muitos filhos, salvou muitas pessoas. Todos aqueles que recebem a palavra da graça, o evangelho da graça de Deus, como Paulo vai dizer em Atos 20 e 24. Todos que recebem o evangelho da graça, eles são incluídos na família de Deus. Como Jesus disse aqui, usando a parábola do filho pródigo, em São Lucas 15:31, e ele lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Tudo que é de Cristo é nosso também. Tudo que Cristo conquistou na cruz, como tem aquele hino, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Ele repartiu conosco, como a palavra fala em Colossenses, capítulo de número 2. Colossenses capítulo de número 2, versículo 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente,
e deles triunfou em si mesmo. Jesus despojou, ele tirou tudo aquilo que era do inimigo, tudo aquilo que pertencia ao inimigo, Jesus tirou. Jesus despojou todo o principado, toda a potestade, despojou aquilo que nos roubava a bênção e repartiu conosco os despojos, como os reis faziam antigamente. Como Paulo vai dizer em 2 Coríntios 2, se não me engano, verso 14. Hoje o Senhor está me guiando em muitos versículos, como sempre, graças a Deus, glória a Jesus. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Graças a Deus que em tudo nos faz triunfar. Graças a Deus que em tudo nos faz triunfar. Graças a Deus que nos dá a vitória, como nós costumamos dizer, né? E é bíblico isso. É 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos filhos. A palavra fala assim que o vento, João 3, o vento sopra para onde quer e para onde vai, não ouves a sua voz, não sabe de onde vem, não sabe de onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento sopra, o vento vai, o vento vem. Você não vê o vento, você não vê como o vento vai, se ele vem para cá, se ele vem para lá. Você não sabe de onde ele vem e para onde vai, somente por um aplicativo, alguma coisa de meteorologia. Mas assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele é guiado por Deus, os seus pensamentos são guiados por Deus, ele vive inspirado. E essa inspiração é diferente de euforia. Euforia quem produz é o inimigo das nossas almas, que produz euforia, produz coisas malignas, porque euforia é algo gerado por uma enfermidade, é algo gerado pela enfermidade chamada transtorno bipolar. E a euforia não vem de Deus. Você não vê, eu não creio que Elias era bipolar, não creio, mas creio que ele tinha depressão, sim. Conforme a palavra mesmo vai falar que ele pediu para morrer, mas ele chegar a uma atitude bipolar de matar os profetas de Baal e depois fugir, eu creio que não foi bipolaridade, até porque servo de Deus, todo profeta de Deus, ele não tinha enfermidade. No passado eu defendi uma tese, e até me arrependo, de que alguns profetas na Bíblia tinham enfermidades como a minha. Eu não digo minha, Deus me livre e guarde. Aí, tá vendo como eu tenho corrigido as minhas pregações? Tá anulado em nome de Jesus. Alguns profetas tinham... Eu defendia que alguns profetas tinham autismo. E não era bem assim. Alguns profetas, inclusive o apóstolo Paulo, pelo muito conhecimento, pelas crises existenciais e emocionais. Mas eu creio que a palavra nos garante apenas que eles tiveram algumas fraquezas, como Paulo teve um espinho na carne, 2 Coríntios 12, 7, ele teve um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que o esbofeteou. E esse espinho na carne, na verdade, todos os dias nós estamos sujeitos a ter um espinho na carne, seja na forma de enfermidades, seja na forma de pessoas que se opõem a nós, seja na forma, muitas vezes, de falta de inspiração ao estarmos pregando. Sentimos que há um impedimento, sentimos que há uma barreira, mas nós não podemos deixar de pregar a palavra. Como Paulo vai falar aqui em Atos 20, 26 e 27. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Em 1 Coríntios 9, 16, ele diz o seguinte: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se eu não anunciar o evangelho.
E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Então, voltando lá a Isaías 66, só mais 5 minutos e eu termino essa breve mensagem. Na verdade, não vou expor todos os versículos, vou expor apenas o versículo 18. Porque conheço as tuas obras e os seus pensamentos. Deus conhece cada pensamento nosso, Deus conhece cada uma das nossas obras. Ele mesmo fala, como eu disse no início da pregação, ele diz em Apocalipse para cada anjo daquelas igrejas: eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras, sei as tuas obras. Deus sabe da sua vida, Deus sabe do seu coração. A palavra diz que em Isaías 66, 66 ou 65 ou 64, agora eu não entendo. Não é que eu não entendo, perdão. Eu não tô lembrado que a palavra de Deus fala que Deus ele habita com contrito de espírito. Deus ele habita com aquele que está abatido, com contrito. Ele está no alto e sublime trono, mas ele também habita com contrito e abatido de espírito, que treme diante da palavra dele. Estou tentando achar aqui. Não vou achar aqui agora. Mas a palavra de Deus diz em Isaías, creio eu que pelos capítulos 64 a 66, que Deus ele habita no alto e sublime trono, mas ele também habita com contrito e abatido de espírito. Davi diz no Salmo 51, versículo 17, que os sacrifícios para Deus são um coração quebrantado. Um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Deus não despreza o quebrantamento do seu coração. Talvez você tenha um coração quebrantado, talvez você tenha um coração que chora, que geme, que ora na presença de Deus, que clama misericórdia, como aquele publicano que em Lucas 18, ele batia no peito, aquele publicano, versículo 13, o publicano, porém, estando em pé, em contraste com o fariseu que se gloriava em si mesmo, que se gabava, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Deus, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, Deus conhece o seu coração, Deus conhece os seus pensamentos, Deus conhece o quebrantamento do seu coração, Deus sabe o que você tem passado, Deus sabe o que você tem sofrido. E Ele fala: o tempo vem em que ajuntarei todas as nações e línguas. E esse tempo é agora. Como Jesus disse para a mulher samaritana, a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. São João 4, 23 ao 24. E Deus está juntando todas as nações e línguas para ouvirem o evangelho dele, seja por intermédio deste canal, seja por intermédio de outras pessoas, seja por intermédio de várias pessoas. A palavra fala que mesmo por vanglória, mesmo por contenda, mesmo por ganância, Paulo chega a usar a palavra ganância, mesmo por amor a Cristo, importa que o evangelho seja anunciado. São Mateus 24,14 diz assim, que este evangelho do reino, ele será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Cristo, ele está juntando povos e nações para pregar o evangelho dele. Está juntando as nações, como ele diz aqui, que viriam e veriam a glória dele. Jesus disse em São João 12, termino com essa passagem,
São João 12. Se não me engano, São João 7 ou 12. Ou 8. Tenho que achar aqui rapidamente. São João, capítulo... São João capítulo 12, versículo 32. Eu estava vagueando tanto na Bíblia, não achei o versículo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Isso se cumpriu primeiramente quando Jesus ressuscitou. E ele trouxe pessoas ali do Antigo Testamento, santos profetas que haviam morrido. Ele trouxe aqueles santos profetas de volta à vida. E em parte, ali foi a primeira parte. A segunda parte é que Deus está juntando agora por toda a terra pessoas para ouvir a palavra dele, como vai dizer em Romanos 10, versículo 13 em diante: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. A palavra de Deus, ela está saindo, ela está se espalhando o mundo afora. E a fé, ela vem pelo ouvir. Nesse momento que eu estou pregando essa palavra para você, como diz em 2 Coríntios 4:13, que temos o mesmo espírito de fé, que diz: crie, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. A fé, ela tem uma voz, ela tem um espírito e ela tem uma voz. Ela diz: crie, por isso falei. Eu creio que o que eu estou falando com você aqui vai se materializar na sua vida. Muitas coisas das quais falei no espírito aqui, e vou reassistir a transmissão depois, elas vão abençoar a sua vida, vão materializar na sua vida bênçãos. Nós temos que crer naquilo que nós falamos, nós temos que crer na palavra, temos que crer na revelação da palavra. João capítulo 1, versículo 1 e o 14, diz assim que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, 1 ao 3, João 1, 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, ele se fez a palavra, que é Jesus. Um dia uma pessoa me confrontou dizendo o seguinte, que a Bíblia não era Jesus, a palavra não era Jesus, mas era um livro sobre Jesus. Está totalmente errado esse raciocínio. É uma pessoa totalmente sem fé, uma pessoa com falta de fé, pois a Bíblia mesmo diz que no princípio era a palavra era Deus. E quem é Deus? É Jesus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós podemos materializar a palavra. João 6,63 diz: as minhas palavras são espírito e são vida. Nós podemos materializar a palavra. E nesse momento, curas estão acontecendo pelo poder da palavra, libertações, batismo com o Espírito Santo está acontecendo pelo poder da palavra falada. Nesse momento eu libero sobre a sua vida que você será curado, você será curada nessa gravação, você será curado, restaurada nessa gravação. Jesus Cristo vai entrar quebrando cadeias, como ele disse para Ciro em Isaías 40 e
Agora, eu peço perdão aos irmãos que alguns textos eu não sei de cor. 45:2. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Aqui, espiritualmente falando, são os cativeiros espirituais. É claro, no sentido histórico, no sentido bíblico, literal, que é defendido por teólogos, mas nós não devemos nos apegar com a teologia humana, mas com a teologia do alto. A teologia do alto é a revelação que vem do Senhor, pois Paulo disse em Gálatas 1, se eu não me engano, versículo 11 ou 12, mas faço-vos saber, irmãos, 11 e 12, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. A teologia que vem do alto. E Isaías 10, 27 diz que naquele dia a carga será tirada do ombro e o jugo seria despedaçado por causa da unção. O jugo seria despedaçado. Todo jugo na sua vida, todo cativeiro na sua vida será despedaçado, será quebrantado, será quebrado, esmigalhado, destruído pela unção, pelo poder da palavra falada. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Deus é a mesma palavra, é mais ou menos a mesma coisa que Gênesis 1, 3 diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. É a mesma coisa, talvez tenha a ver com a palavra bara, ou bará, que significa criar. Deus criou o mundo. Deus criou o mundo com o poder da palavra. 6 vezes Deus disse haja. 5 vezes haja. Na sexta, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e domine ele sobre a terra. Domine ele sobre... Vai falar ali sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus nos deu domínio e autoridade. Foi perdido essa autoridade para o inimigo? Foi, mas Jesus resgatou. No princípio ali no deserto, nos 3 níveis de tentação, Jesus vence o inimigo, e na cruz do Calvário, quando ele brada, está consumado, a nossa vitória ali é garantida, como vai falar a palavra de Deus em Hebreus 2,14, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte pudesse destruir o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrar todos aqueles que com medo da morte estavam sujeitos à servidão. Romanos 10, versículo 8, diz assim: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. E como eu falei aqui, crie, por isso falei. Confessar é muito mais do que você dizer que Jesus morreu na cruz para te salvar. É você confessar a sua cura, declarar a palavra, declarar a sua cura, declarar a sua vitória, como lemos aqui, graças a Deus que em tudo nos faz triunfar. Declare hoje que você anda em triunfo, declare que você anda em vitória, declare que você anda e reina em vida, como está em Romanos 5,17. Diga para todo mal que te oprime, que não te oprimirá mais, que a partir de hoje você entende o que é o Evangelho da Graça. Comece a confessar que você é a justiça de Deus em Cristo, que você é perdoado, salvo, inculpável, irrepreensível, com saúde, com gozo, com paz, com alegria, com longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, com todos os frutos do Espírito e saúde completa. Comece a declarar que você é altamente favorecido, grandemente abençoado e profundamente amado. Declare essa palavra, declare pela fé, declare a palavra, declare o que Deus diz ao seu respeito. Não corra atrás de profeta A, B ou C.
corra atrás do que a palavra diz ao seu respeito. Hebreus 1:1 diz que, havendo Deus falado por meio dos profetas, falou até João, como está em Mateus 11:12, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Mateus 11:13. Hebreus 1:1 diz, havendo Deus falado antigamente por meio dos profetas, hoje falou até nós por meio do Filho, fala a nós pelo Filho. E que Filho é esse? Jesus. Como está em 1 João 1:1, o que vimos desde o princípio, o que apalpamos, o que tocamos, e as nossas mãos apalparam da palavra da vida, do verbo da vida, do rema de Deus. O Logos, João 1:1, a palavra escrita, ela se torna rema, a palavra viva. Quando você declara o que está na palavra, quando você declara cura, quando você declara bênçãos na palavra, quando você solta na palavra o que está na palavra sobre as circunstâncias. Por exemplo, você está passando por uma situação de dificuldade, você declara, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você declara, nenhuma acusação há para mim que estou em Cristo Jesus, nenhuma condenação, eu não estou condenado a viver derrotado, não estou condenado a viver doente. Tem alguns vídeos meus aqui falando sobre confissão da palavra. Você talvez está passando por uma situação de pobreza. Você declara 2 Coríntios 8:9, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que se fez pobre, sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza eu me tornasse rico. Declare a palavra. Declare também Filipenses 4:19, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Isaías 53, verdadeiramente Ele levou sobre si, Ele levou sobre mim, ou no caso de você, Ele levou sobre, você declare, levou sobre mim todas as minhas enfermidades, e as minhas doenças levou sobre si. E eu reputei por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele levou sobre si as minhas transgressões e foi moído pelas minhas iniquidades. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas eu estou curado. E dali você faz uma oração, você começa a orar em cima do versículo, declarar o versículo. Jesus tirou todas as minhas enfermidades, não são mais minhas. Ele lançou sobre o ímpio, Ele lançou sobre o inimigo da minha alma. Eu não vou pegar o que Cristo tirou para o meu bem. Eu não vou pegar o que Cristo tirou de mim para o meu bem. Eu declaro a palavra, o castigo que me traz a paz estava sobre o Senhor. O castigo que me traz a paz. Hoje eu estou em paz, eu estou justificado pela fé. Justificado pela fé, eu tenho paz com Deus por Cristo Jesus. Eu não tenho mais que ficar perturbado, porque Jesus me deixou a paz dele. Jesus dou, eu não vou a dor como o mundo a dá. Aleluias. Glória a Deus. E eu termino essa pregação aqui, esses 2 últimos minutos de gravação, dizendo a você, declare a palavra. Declare o que está escrito na palavra. Você é o que a palavra diz ao seu respeito. Você é o que a palavra diz. Como tem aquele lema, né? Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. Eu posso o que a palavra diz que eu posso. E se eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, como diz a palavra, quem é o homem para me barrar? Quem é qualquer inimigo para me barrar? A palavra fala que Deus é o meu ajudador e o meu auxiliador. Eu não temerei o que me possa fazer o homem. Jesus disse, não temais os que matam o corpo e depois não podem fazer mais nada. Temei antes o que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não temas quem te lança palavra de desânimo. Não temas quem te lança palavras de derrota. Não temas quem te lança palavras que você não irá prosperar, que você não está bem. Creia na palavra. Creia no que os profetas disseram, os apóstolos disseram, 2 Crônicas 20:20. Creia no Senhor, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Efésios 2:20. Edificados sobre a partir do 19, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina.
no qual todo edifício santo cresce para templo no Senhor, no qual todos vós sois edificados para a morada de Deus em Espírito. E eu vou encerrando por aqui, depois dessa longa exposição da palavra, mas creio que será de bênção para a sua vida. Eu louvo e agradeço a Deus pela sua vida, por você estar assistindo, você ser um espectador desse canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do seu amigo, do seu irmão de todos os momentos, de todos os dias, horas e momentos, Jonathan Ricardo Dias. Sempre dias. Eu amo você em Cristo Jesus. Obrigado por existir na minha vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante sobre ti o teu rosto e te dê a tua santa, eterna e bendita paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Creia, a tua fé em Jesus Cristo com certeza te levará à vitória. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te ilumine e te conduza em vitórias. Eu sou o cooperador Jonathan Ricardo Dias. Deus abençoe em nome de Jesus. Paz seja convosco. Amém e amém.